Quarta-feira, lição 5, os objetivos do dom de profecia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 3, que diz: Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Dando continuidade, meus irmãos, à nossa leitura diária, hoje, terça-feira, o pastor Linaldo Renovato nos propõe esse título, os objetivos do dom de profecia, baseado em 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo de número 3. Aquele que profetiza fala aos homens para, primeiro, edificação, segundo, exortação, terceiro, consolação. Algo que me chama a atenção, meus irmãos, é a palavra exortação. No nosso contexto corriqueiro, no nosso contexto evangélico, as pessoas costumam comparar exortação com repreensão. Por exemplo, quando o pastor é guiado por Deus para trazer uma palavra mais dura, chamando a atenção, corrigindo alguns problemas, os irmãos costumam dizer: o pastor hoje desceu o cajado. O pastor hoje deu uma exortação na igreja. O pastor exortou a igreja. Né? Então, ou seja, comparando exortação com repreensão. Mas, biblicamente falando, exortar tem muita semelhança com consolar. Exortar é animar, é motivar, é amparar. Exortar, quando eu exorto a igreja, eu estou animando a igreja, eu estou despertando a igreja, eu estou amparando a igreja para algo que Deus está ali chamando a atenção para que a igreja se anime, para que a igreja possa, vamos dizer assim, se esperançar. Então, esse é o significado da palavra exortação. Outra coisa que eu queria falar, meus irmãos, é nós sabermos e discernirmos que existe o dom de profetizar, que é a profecia como dom, e outra coisa é o ministério profeta, lá de Efésios 4:11. O profetizar aqui, as igrejas tradicionais, os cessacionistas, as igrejas reformadas, eles dizem que o dom da profecia é o ato de a pessoa pregar a palavra de Deus. Que quando a pessoa está pregando a Bíblia Sagrada, os ensinamentos da Bíblia, ela está profetizando. Mas, meus irmãos, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Em nenhum texto relacionado com a profecia, você vai distinguir dessa forma. Profecia é uma capacitação em que o Espírito Santo vem sobre o crente, inspira ele a trazer uma mensagem profética. E essa mensagem profética não é a mensagem do púlpito, pregada no altar. Pode acontecer. Mas é uma mensagem voltada para a igreja ou para uma pessoa. Com o intuito de edificar, exortar e consolar. Então, qualquer crente cheio do Espírito Santo, tanto homem como mulher. Perceba que lá em Coríntios, tanto os irmãos profetizavam, como também as irmãs profetizavam. Nós temos lá, em Atos dos Apóstolos, as 4 filhas do evangelista Filipe, que outrora era diácono, e não tem nada a ver com o apóstolo de Jesus. Isso também é muito claro. Uma coisa é Filipe, o apóstolo, outra coisa é o Filipe, o diácono, que futuramente foi chamado de evangelista. E ele tinha 4 filhas, 4 donzelas que profetizavam. O fato de uma pessoa profetizar ou ter o dom de profecia não faz dela um profeta. Certinho? E outra coisa é o ofício profético. E deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Já o ofício ministerial de profeta, sim, é aquela pessoa que recebe uma mensagem de Deus baseado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, pregando ou ensinando.
correto? Outro detalhe, meus irmãos, é que esse dom da profecia, perceba que é o Espírito Santo que inspira o crente a profetizar. Então, quando Deus quer falar com alguém, entregar uma mensagem para alguém, Deus pode usar um servo seu e este servo de Deus entregar uma mensagem a esta pessoa. Agora, quem faz é Deus. Quem usa é Deus. Quando Deus quer falar, ele usa. Então a gente vê que é muito contrário daquilo que acontece muitas vezes por aí, em que as pessoas querem saber o que Deus quer falar e elas vão na casa do A, vão na casa do B, vão no caso do irmãozinho, da irmãzinha, não com um sinônimo pejorativo, né? Mas é como a gente, no meio arraial pentecostal, fala, né? Aquela irmãzinha é cheia do fogo, aquela irmãzinha tem um dom de revelar, né? E aí a pessoa vai lá e quer que aquela pessoa que é usada por Deus seja usada naquela hora para falar com ela. Meu irmão, Deus não tem nada aí para mim, não? O que Deus tem para mim hoje? Não, meu irmão. Se Deus quiser falar com você e usar uma pessoa, pode ficar tranquilo. Pode ficar na sua casa, na sua igreja, pode ficar no seu trabalho, até mesmo na rua. Deus dá um jeito de te achar, Deus dá um jeito do profeta te encontrar, vamos dizer assim, e falar com você o que ele quer falar. Então é Deus quem usa, quando ele quer, na hora que quer, como quer e quem ele quer. Certinho? Outra coisa também acerca do dom de profecia, que a profecia é para edificar, a profecia é para exortar, a profecia é para consolar. Então, profecia, biblicamente, é Deus quem usa a pessoa para profetizar, não é na hora que a pessoa quer. Então, a gente pode ver que esse jargão, ô irmão, profetiza na vida do seu irmão a bênção. Profetiza isso, profetiza aquilo. E a pessoa profetiza e muitas das vezes chega no outro dia e não acontece nada. Por que não aconteceu? Porque foi uma profecia produzida pela vontade humana. Não, irmão, você tem que profetizar. Profetiza, eu vou ficar rico. Eu estou curado, eu não tenho nada. E a pessoa chega no outro dia, dali um mês, dali um ano, a pessoa ainda continua pobre, continua ainda enfermo. Que profecia que é essa? Que profeta é você, ou a pessoa, ou o irmão que profetizou isso na sua vida? Então, princípios valem mais do que profecia. O que vai fazer de mim uma bênção não é a profecia que foi liberada pela vontade do meu irmão, da minha irmã que está do meu lado, ou do pregador, mas é o princípio de eu obedecer à palavra de Deus. Então tem assim hoje, a pessoa, ela não ora, a pessoa não se consagra, a pessoa não vive uma vida na obediência da palavra e quer que o outro profetize a bênção para ela. Isso não aconteceu, irmão, é falso profeta. Pelo amor de Deus, não é verdade? Então nós temos que entender isso. Eu posso até falar, abençoar meu irmão, te abençoo, Jesus te dê muitos anos de vida, a gente abençoa, mas transferindo a glória para Deus, que é Deus que vai fazer. Agora eu profetizo na sua vida que amanhã você vai ser isso, você vai ser aquilo, né? Então a pessoa não está profetizando porque Deus está mandando, mas é um desejo da pessoa. Então são coisas como essas que vai causando uma certa descredibilidade no meio pentecostal e as pessoas começam a ficar confusas e vão desmerecendo o dom. Mas isso é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é verdade? Então nós devemos entendermos isso, que o dom de profecia ainda é válido e não encerrou-se com o fechamento do cânon. Então é outro detalhe que os irmãos reformados tradicionais defendem. Segundo eles, uma vez fechou-se o cânon de Gênesis e Apocalipse, não tem mais a necessidade de haver profecias no meio da igreja. Que esse dom cessou com a morte do último apóstolo. Mas quando nós olhamos, por exemplo, reafirmando eles assim, que a palavra de Deus é suficiente.
Sim, a palavra de Deus, ela é suficiente, ela é a regra, ela é a base. Mas isso não limita Deus de falar e dar ainda orientações acerca de alguma coisa. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos o caso de Josias, que quando manda reformar lá o templo, eles acham o livro da lei de Deus. E eles trouxeram um livro, leram, e então Josias percebeu que havia uma maldição de Deus sobre os pecadores, se eles se extraviassem da presença de Deus. Josias então manda eles consultarem a Deus com algum profeta. E eles foram aqui na profetisa Uda. E a profetisa Uda deu uma profecia da parte de Deus dizendo que aquilo não aconteceria no tempo de Josias. Então eles já tinham uma mensagem dizendo que o juízo viria. Mas Josias queria saber qual era a implicação daquilo. E Deus, por bondade, quis falar através da profetisa Uda. No Novo Testamento, Paulo ele mesmo já havia falado que o Espírito Santo lhe havia revelado que por onde ele fosse, ele encontraria aflições, tribulações em cada cidade que entrava. Mas isso não impediu de Deus usar o profeta Ágapo para trazer aquela mensagem, aquela profecia, aquela revelação para Paulo do que iria acontecer com ele quando ele fosse para Jerusalém. Então, o fato de termos a Bíblia Sagrada não desconsidera o fato de Deus, segundo a sua vontade, usar seus servos para ministrar aos seus servos. Eu mesmo, eu recebi palavras proféticas acerca do meu ministério quando eu tinha 12 anos de idade e se cumpriu fielmente. Então Deus ainda fala na terra, ele faz do jeito que quer, conforme quer, na hora que quer, e nós devemos estarmos atentos à palavra de Deus para que nós não confundamos com a palavra de homem ou até mesmo com a palavra do adversário. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.